realizar um certificado sobre a empresa Valeu Limitada, tá? Que é composto, é o grupo de número 14, que é composto pelos integrantes Wilson Delamarque, Ricardo Teles, Rafael e eu, Ronildo. Então, nosso tema é o controle de qualidade centralizado para evitar o desperdício. Bom dia. Então, vou falar um pouco da empresa, como iniciou. O nome da empresa é Valeu Light Division, situada no bairro da Pereira, no sul de São Paulo. Uma atividade de produção de componentes, sistemas integrados e módulos para automotivo. Para a indústria automotiva, seriam os produtos que ela fabrica: faróis conversos, chaves de ignição, setas de carro, e farol traseiro. Poste grande, ela tem média o número de empresas são 27 países. 162 funcionários na unidade de empresa, que seria aqui na região de São Paulo, dessa quantidade, mas no total seria 57.300 funcionários. Como tem aqui também, seriam 110 planos, 40 centros de desenvolvimento, 40 centros de desenvolvimento, e como os principais fornecedores, não, os principais clientes seriam a Toyota, tem a Volkswagen, General Motors e entre outras empresas. A missão e valor da CCS está propriamente voltada para fornecedores simultaneamente aos profissionais de distribuição, os programas de peças de reposição e os suportes comerciais logísticos adequados às suas necessidades, aos profissionais da reparação, fornecer as informações dos produtos, formação técnica e dos programas comerciais, permitindo assegurar de maneira eficaz o diagnóstico, a reparação e manutenção preventiva dos veículos, para a satisfação total do seu cliente, e aos motoristas conselhos para uma manutenção preventiva constante dos seus veículos. A visão e valores são pautados na metodologia 5 eixos, que eles baseiam em desenvolver para todos os funcionários, colaboradores da empresa, seria envolvimento de pessoal, de produção, integração de fornecedores e inovação constante para aumentar a qualidade total. Um dos diferenciais da empresa é que todos os colaboradores, fornecedores de todo o grupo utilizam a mesma metodologia como forma de comunicação, né, que visa atender com prioridade a satisfação do cliente, busca constantes inovações e um padrão de qualidade que ofereça defeitos zero. E essa metodologia tem como base o sistema 5 eixos, né, que tem, por sua vez, como base o envolvimento das pessoas. Na visita que nós fizemos à planta da Valeu, aqui na Zona Sul, nós identificamos numa área de aproximadamente uns 300 metros quadrados bastante containers e sacos com resíduos dos produtos que eles fabricam. E nós procuramos estudar exatamente esse caso. E eram justamente os produtos que tinham sido recusados pelo controle de qualidade e que estavam ali para serem descartados. Nós, então, fizemos uma avaliação, acompanhada pelos profissionais da empresa, e escolhemos algumas informações. Muitas informações a Valeu não nos passou por uma questão de sigilo profissional ou sigilo empresarial. Nós não sabemos bem ao caso, mas eles não nos passaram todas as informações que nós gostaríamos de tê-las para poder passar a todos os colegas. E nós, então, trabalhamos na parte do descarte de produtos que foram reprovados pelo controle de qualidade. Essa daqui é uma foto de uma área de descarte deles, onde cada saco desse daqui tem aproximadamente 1000 quilos de produtos que passaram pela área de produção
E na hora do controle de qualidade, eles então detectaram algum problema. O Ricardo ele tem um conhecimento maior de quais são essas peças, de quais são esses possíveis problemas que possam ter gerado essa negativa de controle de qualidade. E a partir do momento que há a negativa, o produto ele não é desmontado e utilizado as partes que são boas. Ele vai todo para uma prensa onde eles destroem aquele produto e colocam para o descarte. Realizar o treinamento para todos os profissionais envolvidos em cada uma das etapas de produção, proporcionando conhecimentos e delegando autonomia para continuar interromper a produção mediante entrega de qualidade dos componentes que serão utilizados na montagem de lanternas farol. Quer dizer, a qualidade se reprova por um risco, alguma impureza que tem nesse farol que não sai, detectado impureza, gente, um mosquito que caiu dentro não sai. Eles vai para a frente, eles descartam esse produto, vão para a frente, para fazer vai para uma frente, aí eles destroem, que vai infestar tudo que se chama banner. Tudo que está aqui dentro. Preço isso, e coloca dentro. Aqui é a linha de produção. A linha de produção, essa foto que está localizada, eu posso explicar para vocês. Aqui é a parte de injetora, que é desde o começo do componente utilizado para desenvolver farol, né? Produto lente, carcaça, refletor. Aí as considerações finais. Por mais que uma organização esteja atuando solidamente no mercado há anos, analisar e identificar o processo é uma excelente alternativa para reduzir custos, evitar desperdícios, aumento de produtividade e competitividade no mercado. Um adendo que nós fazemos, a área de produção, pro lado de cá, é onde eles têm toda a matéria-prima que vai ser utilizada na produção das lentes e faróis e lanternas. Então, de acordo com a disponibilidade da matéria-prima, ela vem passando para cá e cada uma dessas linhas aqui produz um determinado produto. E no final, juntando todos esses produtos, formarão as lanternas traseiras ou faróis dos veículos. O farol do veículo é composto pela lente interna, pela lâmpada, pela lente, pelo refletor, pelo chicote, que são os cabos, e outros componentes mais. Porém, o que acontece? Se um desses componentes, seja na lente, tem um risco, por menor que seja, todo o produto é descartado. Eles não veem reutilização num componente qualquer que seja. Por isso que eles procuram entregar o defeito zero. E nós, procurando melhorar um pouco, que já é muito bom para eles, porque a qualidade dos produtos deles é indiscutível, nós propomos o quê? Que cada uma dessas áreas aqui faça um pré-controle de qualidade, uma pré-inspeção, para evitar que, chegando lá no final, todo o conjunto seja dispensado devido a uma aprovação do controle de qualidade. Eles utilizam o próprio sistema 5 eixos para treinar e desenvolver pessoas aptas a fazer a qualidade dos produtos em cada etapa do processo. Também na linha de produção há uma perda de tempo, porque o operador tem que perder um pouco de tempo para olhar a qualidade dos produtos que vem da injetora. Aí gera-se uma perda de tempo atrás na demanda. Tem um exemplo, a Volkswagen, repete 1.200 faróis. A maioria das vezes não consegue treinar os 1.200 faróis. Uma coisa também interessante de dizer é que eles fazem uma avaliação dos fornecedores de matéria-prima. E exatamente essa matéria-prima que eles utilizam também sai de forma errada. Porque eles avaliam a chegada dos fornecedores e tal, fazem uma avaliação. Só que eles não averiguam
fato dele chegar atrasado, mas eles não avaliam em si a matéria. Muito bem. Tranquilo? Terminado? Pessoal, foi muito legal, interessante. Vocês exploraram bastante, viram o problema, procuraram a solução, e vai ser justamente isso que eu gostaria de ter esse conhecimento melhor. Logo no começo, vocês falaram sobre o diferencial da Valeoso. Entre outras coisas, zero peso, alguma coisa desse tipo. Zero defeito. Zero defeito. No entanto, foi justamente esse o problema que vocês identificaram. Então, a primeira coisa, na opinião do grupo, né, fica isso daqui, o diferencial da empresa, ou seja, a vantagem competitiva da empresa, é alguma coisa que vocês identificaram como problema. E segundo, a solução que vocês propuseram, acho que foi você, no final, haver um controle de qualidade parcial, isso daí implicaria no tempo de entrega do produto final, até que ponto poderia prejudicar a valor? Sim, porque assim, na minha discussão, você não vai ter a perda de tempo, você não vai ter a perda para visualizar o diferencial do produto. Só pegar e montar. A gente gera essa demanda maior. Então vamos lá, se houvesse essas vistorias prévias, vocês entendem que a Valeo ganharia tempo na montagem do salão. Se pudessem contratar funcionários especificamente para fazer controle de qualidade, quando eles produziam, reduziria o tempo de entrega do produto. Tem uma colocação interessante também, porque esse trabalho que nós fizemos, ele não prevê só o ganho de tempo na produção do produto, prevê também a diminuição na perda de matéria-prima, de horas de máquina trabalhando, horas de homem trabalhando, o espaço que é utilizado para o descarte, conforme vocês viram na foto que foi mostrada anteriormente. Então, esse espaço ele poderia ser utilizado para, por exemplo, fazer um local de manutenção para os equipamentos da Valeo, visto que a Valeo está situada numa região de manancial e eles não podem construir, eles não podem aumentar a cobertura em 20 centímetros sequer. Isso daí é uma determinação da prefeitura, que não permite que eles façam qualquer alteração na estrutura que eles já têm. Então, eles poderiam, da mesma forma que eles utilizam esse espaço aqui para descarte de mercadoria e produtos que não foram aprovados, eles podem utilizar esse espaço aqui, por exemplo, para armazenamento das gaiolas, das gôndolas deles, ou então até mesmo fazer alguma pequena manutenção dos equipamentos que eles utilizam internamente na fábrica. Eu já chamei de dizer que o sistema de utilização para fazer entrega dos faróis, como tem faróis que são maiores ou pequenos, eles têm um padrão só de caixa para colocar os faróis. Esse é um problema também, porque tem faróis maiores, eles têm que correr tudo no processo para conseguir. Só mais uma coisa que eu achei interessante. Então, quer dizer que o farol inteiro é composto por várias partes, né, que você falou, e vai para uma prensa só, não tem a separação, que é Porque já é destruído, né? É destruído. É do dia perdido? Com certeza. E aí o que acontece? A partir do momento que eles diminuem essa perda, eles vão aumentar a competitividade deles e a produtividade, que é o objeto dos nossos cursos, do nosso trabalho. Bom. Muito interessante mesmo. Mas é de se estranhar, né, professor, que uma empresa desse porte não se atente para uma coisa tão simples que alunos de graduação conseguiram identificar, já que lá devem ter com certeza especialistas voltados para a questão da qualidade e do reaproveitamento, né, disso tudo. Não sei, até eu fiquei agora pensando como que eu se fosse dono dessa empresa, eu olhando o dono do negócio, eu mandaria toda a diretoria embora, porque
pelo amor de Deus, é uma coisa incabível de pensar nisso, né? A gente também ficou dessa forma, porque assim, a pessoa que atendeu, que nos atendeu, que nos acompanhou, é uma pessoa voltada para qualidade e, vamos dizer assim, inovação constante. Na verdade, e ela não demonstrou que tinha alguma estratégia futura, alguma coisa? Peraí, isso aqui ele é um produto degradante para a natureza, vocês pagam para destruir o produto, ou seja, à medida que você identifica um risco nessa lente, você descarta a luz, você descarta os fios, a borracha. Assim, eu já apresentei isso para a diretoria, e me desenvolveu. Então, uma dúvida. O que vocês podiam fazer? Colocar um profissional lá dentro para desmontar, né? Não, com certeza. É uma qualidade externa, não uma qualidade... A qualidade interna, ela, claro, na questão da confecção do produto, na estruturação, mas estão acabando de não tá voltando para esse pequeno detalhe, né? Que é algo vital, com a qualidade como um todo, seria a qualidade percebida. Quando vai fazer a parte de qualificação interna da empresa, né? Isso não é. Isso já desqualifica a empresa, né? Vai ter uma certificação, já está desqualificando a empresa. E é algo que vocês, como futuros gestores, empreendedores, vocês têm que estar atentos também. Quando eu tenho um negócio, o meu negócio tem que ter uma excelência tanto interna quanto externa. Se internamente ele já começa a demonstrar essa qualidade, o meu consumidor final ele já vai perceber. Por quê? Porque eu tenho já preocupação comigo mesmo e a minha preocupação é voltada também, é refletida no consumidor. Bacana, interessante isso. Talvez eles não se deem conta do valor que eles pedem, porque trabalham com Toyota, Peugeot, Renault, Citroën, GM... Isso era uma outra coisa. Eles têm algum programa tipo SAP que faz a integração entre as montadoras e eles, uma questão de estoque, interno, mas que faz a integração então, Toyota que valeu, Volkswagen valeu, ou isso é uma coisa mais rudimentar, por pedido? Como é que funciona? Não é por pedido, é tudo via sistema, tudo via SAP mesmo. E a Tegma, que é a empresa que faz o serviço logístico para Valeo, que na verdade não é só para Valeo, a Tegma é uma fantástica transportadora, empresa de logística, eles trabalham para a Valeo e para as montadoras. Consequentemente, a Tegma também tem toda uma programação, o sistema deles é totalmente integrado a ponto de a Valeo saber o que tem que produzir, quando tem que entregar, e a Tegma vai estar separada para fazer essas entregas às montadoras, porque eles trabalham no sistema de just in time. Ou seja, chegou a mercadoria, as montadoras trabalham no just in time. Então, chegar na festa, já vão para a linha de produção, já está no equipamento Muito bom, parabéns pessoal, muito bom mesmo.